olha só, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a maioria das pessoas deixa o dinheiro delas investido no banco, certo? E hoje a gente vai conversar sobre, será que esse é o melhor investimento? Será que esse é o melhor local para colocar seu dinheiro? Seja na previdência privada, seja no fundo de algum banco, seja na poupança. Será que esses são realmente os melhores locais para a gente colocar o nosso dinheiro? É isso que nós vamos descobrir hoje, certo? Então a primeira pergunta é, alguém aqui tem dinheiro no banco? Alguém tem dinheiro no banco, seja na poupança, seja na conta corrente do banco, seja na previdência privada, em algum local, em algum investimento do banco? Se você tem dinheiro, o dia de hoje, a aula de hoje é para você, tá certo? Então vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Então, quem aqui você sabe exatamente quanto está rendendo o seu dinheiro no banco? Pensa só, aquele seu dinheiro que está na conta corrente, aquele seu dinheiro que está numa previdência, você sabe exatamente quanto ele está rendendo? E mais uma coisa, será que o banco é o melhor local para você investir o seu dinheiro? Ou será que tem locais que são melhores, onde o seu dinheiro pode render mais, onde o seu dinheiro vai estar investido com mais segurança ou pelo menos com a mesma segurança? Então, vamos lá. Então, partindo para a aula de hoje, para a gente tirar essas dúvidas aqui, eu vou mostrar para vocês alguns investimentos que algumas pessoas que participaram de algum treinamento meu compartilharam comigo, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vocês agora estão vendo aqui a tela, né? Da semana gratuita investindo com segurança, e aqui vai ser um spoiler rápido que vocês vão ter em relação ao que vocês vão aprender na semana gratuita investindo com segurança. Nós vamos falar na aula da segunda-feira sobre 7 erros que a maioria das pessoas comete e que acaba separando elas do resultado que elas querem alcançar, tá certo? E um desses erros, que é o erro 3, é continuar deixando dinheiro no banco. Você continuar deixando dinheiro no banco, seja na previdência privada, seja na poupança, ou seja na conta corrente, ou até mesmo no fundo do banco, é o mesmo que você querer fazer dieta indo em fast food. Então pensa o seguinte, quando você vai no fast food, quando você vai no McDonald's, em qualquer outro Burger King, enfim, qualquer outro fast food que você vai provavelmente por que motivos? Pela praticidade. Você vai por quê? Porque você conhece bem, você vai porque você já sabe o que esperar daquilo dali. Um banco é de maneira muito similar. Você vai no banco por quê? Porque você já tem conta corrente ali, você já sabe o que esperar do banco, você já tem algum conhecimento, já tem proximidade com o banco, seus pais iam no banco, seus pais deixavam dinheiro no banco, e você já tem uma certa familiaridade. Então, para você não é nada estranho deixar seu dinheiro no banco, colocar seu dinheiro em investimentos do banco. O problema é que você acabou. O problema é que se você espera que aquele dinheiro vai render mais do que ele deveria, poxa, você basicamente quer fazer dieta em um fast food. O banco, ele não tem o objetivo de colocar o seu dinheiro para render o máximo possível, colocar no investimento melhor possível, te dar uma liquidez a melhor possível. A liquidez é a facilidade que você tem de transformar aquele dinheiro em espécie, né? Então, os investimentos do banco, eles são os melhores para o banco, né? Eles são os melhores ah, o banco vai te oferecer investimentos que tenham as melhores margens para ele. Ele não vai te oferecer investimento que ele tenha margens baixas e traga um alto retorno para você. É melhor para ele te trazer retornos baixos e altas margens para ele. Por isso que os bancos recompensam gerentes que oferecem investimentos, né, dão promoções e contam pontos para gerentes que oferecem investimentos que têm as maiores margens para o banco. E nada de certo ou de errado, nada de certo ou de errado com isso, é como o banco funciona. Basicamente você tem que saber que o banco ele tem esse objetivo, ele tem esse propósito de mostrar investimentos para você onde o retorno é maior para ele, tá certo? Então o banco não é a melhor opção para você deixar seu dinheiro, seja na previdência privada, seja num fundo do banco, seja na poupança, seja em qualquer outro investimento do banco, tá certo? Tem locais melhores. Yuri, mas eu ainda não acho que isso é verdade. Eu ainda acho que a previdência privada é um local bom de colocar meu dinheiro, né? Tem previdência privada do meu banco, eu já coloco o dinheiro lá, eu já conheço, meus pais colocam o dinheiro lá, meus filhos, enfim. Eu acho que não tem nada errado com isso. E agora eu vou te mostrar o que alguns alunos meus que já participaram de algum treinamento meu, eu pedi para eles me mandarem prints do quanto o dinheiro deles rendia em previdência privada e fundos de bancos, tá certo? Antes da gente mostrar a previdência privada, deixa eu mostrar esse fundo de banco aqui, que é um fundo conservador do Banco do Brasil. Então, esse aqui é um fundo conservador do Banco do Brasil, que o objetivo de você colocar o dinheiro nesse fundo é você proteger o seu dinheiro, certo? E ter alguma rentabilidade. Mas será que a rentabilidade que você vai receber é boa, é condizente? Vamos ver. Então veja o seguinte, aqui eu vou traduzir para vocês, né? Porque o banco ele tem muito esse interesse também de colocar em financeis, que é essa linguagem que nem todo mundo entende, nem todo mundo olha para isso aqui e sabe exatamente o que está acontecendo. Então eu vou traduzir para vocês, tá bom? Então aqui ele está mostrando a rentabilidade que esse investimento teve ao longo do tempo. Então a gente está vendo aqui 2020. Então em 2020, esse investimento aqui rendeu 0,66%. Tá bom? Ele rendeu 0,66%. E isso é muito ou isso é pouco? Olha só, se você colocar 10 mil reais
nesse investimento, ele vai render R$ 66. Se você colocar R$ 10.000 nesse investimento, ele vai render R$ 66 ao longo de um ano. Isso é muito pouco, tá certo? E aqui do lado tem a variação percentual do CDI 252. E o que é CDI 252? É quanto rendeu o CDI ao longo de um ano. 252 é o número de dias úteis em média que tem em um ano inteiro. Então, o CDI 252 quer dizer o quanto o CDI rendeu ao longo de um ano. Então, no ano 2020, o CDI rendeu acumulado 2,75%, tá certo? E o CDI, né? Se você perguntar, Yuri, o que é o CDI mesmo? O CDI é a taxa de juros que os bancos se emprestam dinheiro. Ela é uma das principais taxas de juros do nosso país, tá bom? Então, ela é a principal referência para você que vai emprestar dinheiro para o banco ou você que vai pegar dinheiro emprestado com o banco. Quando você pega dinheiro emprestado com o banco, geralmente a taxa é CDI mais alguma coisa ou tanto por cento do CDI. O que importa é que o CDI ele interfere nas principais taxas de juros, de empréstimo, de financiamento que você vai ter, tá certo? Essa parte deu para entender? Ficou claro? Coloca aí no chat se vocês tiverem qualquer dúvida. Eu já vou preparar aqui o YouTube para me avisar que caso alguém comente alguma coisa, caso alguém tenha alguma dúvida, tá certo? Mas vamos lá. Então, só um segundo, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Então, isso aqui é quanto rendeu o CDI ao longo de cada ano. Então, 2020 ele rendeu isso aqui, 2019 ele rendeu 5,95%, 2018 rendeu 6 e pouco por cento, por aí vai. E aqui ele fala o desempenho desse fundo como porcentagem do CDI. Então, quanto rendeu esse fundo em relação ao CDI? Então, por exemplo, se eu digo assim, Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo. Ele completou uma corrida em 10 segundos. Yuri foi tentar correr e completou a corrida em 20 segundos. Então Yuri completou a corrida, Yuri teve o desempenho 50% de Usain Bolt, porque o Usain Bolt terminou em 10 segundos e Yuri terminou em 20. Foi o dobro, foi duas vezes, né? Nesse caso foi pior. Então foi 50% do desempenho de Usain Bolt. Nesse caso aqui, do banco, é mais ou menos o mesmo contexto. Quando ele diz assim que esse investimento rendeu 24% do CDI, ele quer dizer que o CDI, que é essa principal taxa de juros do nosso país, e tem vários investimentos que rendem o CDI e outros que rendem bem mais que o CDI, ele rendeu só 24% do CDI. O desempenho dele foi de 24%, mais ou menos um quarto do CDI, tá certo? Então isso é péssimo, esse investimento foi péssimo e eles mostram isso aqui para você nessa tabela. O problema é que muita gente não sabe ler o que está escrito aqui. E se você olha para isso e você não entende que ele é um péssimo investimento, talvez você até coloque seu dinheiro, mesmo se você tiver acesso a essa tabela aqui, tá bom? Vamos ver os outros anos agora. 2019. A rentabilidade desse fundo foi de 3,3%, enquanto que o CDI, como eu falei, tem vários investimentos que rendem o CDI e são tão seguros quanto esse fundo aqui. Nós vamos falar sobre eles na semana gratuita Investindo com Segurança. Vários investimentos que rendem o CDI são mais seguros, são tão seguros ou até mais seguros do que esse banco, do que esse investimento aqui do Banco do Brasil. E olha só, ele rendeu 55% do CDI, ou seja, ele foi 45% pior que o CDI, que investimentos que rendem o CDI. E como eu falei, tem vários que rendem o CDI e vários que rendem mais do que o CDI. E a gente vai falar sobre eles no evento, tá bom? 2018 rendeu 3,8%, arredondando aqui um pouco para cima, contra 6,4%, ou seja, rendeu 59%. 2017 rendeu 7% contra 9,9%. Rendeu 11% contra 13,9%. Ou seja, em todos os anos, esse investimento aqui, esse fundo conservador do Banco do Brasil, que é menos seguro do que vários investimentos que rendem o CDI, ou tão seguro quanto investimentos que rendem 100% do CDI, ele rendeu muito menos do que esses investimentos. Muito menos. E quanto a menos? Poxa, 79% a menos. Aqui no caso 20% a menos, quase 30% a menos, quase 40% a menos, quase 50% a menos, mais de 70% a menos. Esse fundo foi pior do que o CDI, tá bom? Então esse investimento aqui ele é péssimo e muita gente deixa o dinheiro aí porque não sabe o quanto está rendendo. Vamos lá, então ele fala aqui informações sobre esse investimento. Ele tem uma taxa administrativa de 1,25%. O que significa? Significa que mesmo em algum ano que ele renda tão pouco, que ele renda 0,66%, ainda vai ter uma taxa de 1,25% sobre o dinheiro que está lá, né? Não importa se vai render 9%, se vai render 1%, eles vão te cobrar 1,25%. Então, se o seu dinheiro rendeu, por exemplo, 1%, você perdeu dinheiro no banco. Por quê? Porque ele rendeu 1% e 1,25% vai ser tirado para ser levado para o banco. Não é 1,25% do que rendeu, é 1,25% de todo o dinheiro que estava lá, tá certo? Então você está perdendo dinheiro. Tá bom? Yuri, quantas pessoas deixam dinheiro nesse investimento, já que ele é tão ruim? Com certeza tem pouca gente que vai deixar, né? Olha que interessante. Esse investimento aqui, ele tem 16 mil milhões de reais investidos nele. Ou seja, 16 bilhões de reais.
Pessoal, vocês sabem quanto é 16 bilhões de reais? Eu acho que teve uma Mega Sena recente que pagou 16 milhões de reais. Foi a Mega Sena, 16 milhões. Esse investimento aqui, ele tem 1000 Mega Senas de 16 milhões nele, que estão colocadas nele no Banco do Brasil, e ele está cobrando aquela taxa de 1,25% dessas pessoas que não sabem muitas vezes quanto o dinheiro delas está rendendo, não sabem muitas vezes que o dinheiro delas está perdendo para vários outros investimentos que rendem bem mais, tá certo? É isso que eu digo quando eu quero dizer que você colocar seu dinheiro no investimento do banco e querer uma rentabilidade boa, é o mesmo que você ir num fast food e querer fazer dieta, certo? Você dificilmente vai conseguir, tá bom? Pronto, isso aqui foi uma aluna minha que participou de um treinamento que ela disse, Yuri, minha previdência privada é boa ou é ruim? E aí que tá uma coisa interessante que muita gente não sabe. Vocês têm que entender esse financês, né? Ter uma pequena noção sobre alguns termos do mercado financeiro, alguns termos de finanças. Yuri, mas eu não gosto de finanças, eu não gosto de matemática. Calma, são só alguns termos específicos. Pense na sua vida quantas coisas difíceis você já aprendeu, quantos termos que você nunca vai usar de biologia, de geografia, de química. E olha só, são alguns poucos termos que você tem que aprender para nunca cair numa pirâmide, para nunca cair no investimento ruim do banco, para nunca cair numa armadilha financeira, tá certo? São poucos termos e a gente vai falar sobre esses termos na live de amanhã, tá bom? Mas por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Aqui está escrito taxa de administração. Ignore tudo que está escrito aqui, veja só o que eu vou te falar. Taxa de administração e saldo. Então isso aqui, essa tabela, isso aqui é uma previdência privada do Banco Bradesco. E aqui a pessoa que me mandou esse print aqui, ela tinha mais ou menos 30 mil reais investidos nessa previdência privada. Então ela estava nessa categoria aqui, ó, até 69.900 e tanto, até 70 mil, né? Então ela tinha abaixo de 70 mil. Se ela tem abaixo de 70 mil nessa previdência privada, o dinheiro dela, que no caso ela tinha 30 mil, o dinheiro dela, sobre o dinheiro que rende dela, é cobrado uma taxa de 2,4%. Então, sobre o dinheiro que ela deixou na previdência privada, eles cobram ao ano 2,4%, certo? Então, se ela tem 30 mil reais lá, vamos fazer até aqui uma conta, né? 30 mil, vou botar aqui 30 mil vezes 2,24%, quanto? 24? 2,4%, certo? 2,4%. Então, o banco, ele levava quanto? Ele levava 720 reais todos os anos do dinheiro dela. Aí você diz assim, Yuri, mas pelo menos tem que render muito para valer a pena essa taxa que o banco estava cobrando, né? E infelizmente não rendia. O dinheiro dela rendeu, nos últimos 12 meses, 3%. E olha só, se rendeu 3% e 2,4% ficam com o banco, quanto é que sobra para ela? 0,6%. Então rendeu 3%. O banco pega 2,4% ali para eles e sobra 0,6%. Pessoal, sabe o que me deixa indignado com isso daí? O que me deixa indignado é porque a previdência, quando você coloca seu dinheiro na poupança, por exemplo, qual é o seu objetivo? Você está deixando dinheiro ali separado para alguma coisa que pode aparecer, para algum gasto, para você separar dinheiro para comprar alguma coisa de repente. Quando você deixa seu dinheiro na previdência privada, qual é o seu objetivo? Poxa, seu objetivo é resgatar daqui a 30 anos, quando você se aposentar, quando você tiver idoso, quando você sair do seu trabalho, quando você quiser ter tranquilidade, quiser repousar, quiser ter mais liberdade, não se preocupar tanto. Você vai ter agora gastos com remédio, vai ter gastos com isso, com aquilo, com sua saúde. E agora o seu dinheiro, que era para ter rendido, ter crescido ao longo de 30 anos de sacrifício que você teve, colocando seu dinheiro na previdência privada, o banco pegou a maior parte desse dinheiro, a maior parte do dinheiro que deveria ter rendido ficou para o banco. Vocês não acham isso absurdo, não? Eu acho um absurdo. Então, a pessoa que tinha zero conhecimento, que passou a vida toda, passou décadas, não estou falando de 2, 3 anos não, eu estou falando de 20, 30 anos, separando o dinheiro, colocando na previdência privada para o banco devorar a maior parte do dinheiro que deveria ter rendido. Isso aqui a gente não está nem falando de inflação, né? A gente não está nem falando de inflação, que é a desvalorização do seu dinheiro com o tempo. Então, o dinheiro da pessoa, aqui nesse exemplo, rendia líquido 0,6% e a maior parte disso, aliás, e muito mais do que isso, era devorado pela inflação. Então essa pessoa iria se aposentar, iria descobrir, caramba, cadê o dinheiro que eu separei minha vida toda para isso, para cá, né? Ficou todo para o banco. E essa é uma decepção muito grande. Felizmente ela descobriu isso e colocou em investimentos melhores que rendem bem mais do que isso aqui, tá certo? Esse aqui é outro exemplo de outra pessoa, de outra aluna. Pessoal, vocês que estão assistindo ao vivo, se estão gostando do conteúdo, por favor, deixa o like aqui. Deixa o like aqui no YouTube para eu saber que vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Tem outra aluna que tinha dinheiro no Brasil Prev. E olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho... Se você trabalha no banco, se você tem dinheiro no banco, se você tem amigo do banco, se você... Enfim, eu não tenho nada contra nenhum banco. Quero deixar isso bem claro. Eu tenho tudo contra investimentos ruins no banco, certo? Nos bancos de maneira geral. Então a gente já falou do Banco do Brasil, falou agora do Bradesco. E olha só, não tem nenhum
que não tenha investimentos ruins. O importante é que você entenda quais são investimentos ruins, quais não são, e infelizmente a maioria dos investimentos do banco, o objetivo é que ser melhor para o banco, não para você, tá bom? Então aqui a gente está falando de Brasilprev, que era onde essa pessoa tinha dinheiro, e ela tinha aqui, e eu pedi para ver, eu perguntei para ela, você sabe quanto seu dinheiro está rendendo? E ela fez, eu não sei. E aí já fica a pergunta para vocês sabem quanto dinheiro de vocês está rendendo? Talvez vocês não saibam também. Então vamos lá. Então o dinheiro dessa pessoa no Brasilprev, né, ele rendeu ao longo dos últimos 12 meses 1,2%. Ela tem dois fundos de previdência. Então um deles rendeu 1,2% e o outro rendeu 2,6%. Se a gente fizer uma média aqui rápida, uma média de cabeça só para, enfim, passar essa parte aqui rápido, o dinheiro dela, vamos dizer que rendeu 2% nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, né? 2%. Nos últimos 36 meses rendeu mais ou menos 10%, se a gente arredondar isso daqui. E nos últimos 60 meses rendeu mais ou menos 23%, se a gente arredondar esses dois valores, tá bom? E isso é bom e isso é ruim. Vamos lá. Nos últimos 12 meses ele rendeu mais ou menos 2%, certo? E quanto foi o CDI, que é o CDI, pessoal, lembrem sempre, o CDI vai ser a nossa referência de investimento. Ele é o mínimo que você espera quando você faz um investimento, tá bom? Ele é o mínimo por quê? Porque os investimentos mais seguros do país, eles rendem isso daqui, eles rendem o CDI, tá bom? E alguns investimentos rendem muito mais do que o CDI, tá certo? Então, o mínimo que você vai esperar, o mínimo do mínimo, é que renda o CDI. Então, se a gente vê um investimento como esse, que rendeu 2% nos últimos 12 meses, e ele perde para o CDI foi de quanto? Foi de 5,9%. 5,9%. Então, 5,9%, quanto é esse dinheiro? Isso aqui é uma diferença de quase 3 vezes mais. Então, ele rendeu 3 vezes mais aqui. E o IPCA, que é o principal índice de inflação, rendeu mais de 10%. Então, esse dinheiro que rendeu 2% mais ou menos, ele perdeu para a inflação em quase 8% de diferença. Então, o dinheiro da pessoa, que era para a previdência privada, que era para dar tranquilidade a ela, acabou desvalorizando com o tempo. E já, pessoal, eu vou convidar até vocês para fazer uma simulação aqui de alguns valores. Vocês podem dizer valores aí para a gente fazer uma simulação já, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como vai funcionar. Mas vamos lá, para a próxima etapa. 36 meses, né? Porque, sim, inclusive você pode pensar assim, Yuri, mas rendeu menos do que o CDI em um ano específico, mas com certeza ele vai melhorar, esse investimento não tem como ser tão ruim assim. Vamos lá, 36 meses, ele rendeu ali mais ou menos 10%, certo? Só que o CDI acumulado nos últimos 36 meses foi de 13,8%, arredondando aqui. 13,8%, uma diferença de quase 4%. Então ele mais uma vez perdeu para o CDI por mais ou menos 30% de diferença. E o IPCA, que é o principal índice de inflação dos últimos 36 meses, foi de quase 21%. Então ele perdeu para o CDI e ele perdeu para a inflação. E nos últimos 60 meses, ele rendeu mais ou menos 23%, enquanto que o CDI acumulado de 60 meses foi de 32%. E o IPCA nos últimos 60 meses foi de 29%. Então nesses três cenários, o investimento desvalorizou com o tempo, ou melhor dizendo, o investimento rendeu menos do que ele deveria ter rendido. Por quê? Porque a previdência privada é um investimento de longuíssimo prazo. E esses investimentos que eu estou falando aqui, que rendem isso, são de curto prazo. Então, é um investimento que você tem mais facilidade de resgatar o dinheiro, é um investimento que muitas vezes é mais seguro que a previdência privada, e ele deveria render menos que a previdência privada, porque a previdência privada é a longo prazo. Então, se você quer aprender a fazer o seu dinheiro render mais no longo prazo, você já está descobrindo que a previdência privada não vai ser a melhor opção para você, né? Já está ficando claro aqui que a previdência privada e fundos de banco não vão ser as melhores opções para você, tá certo? E se você quiser ainda assim colocar seu dinheiro na previdência privada, é muito importante que você se atente às taxas de administração e à rentabilidade, porque a gente já viu que elas são bem traiçoeiras quando a gente está falando dos bancos, tá bom? Então, antes de a gente continuar, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A gente viu que essa previdência rendeu mais ou menos 23%, enquanto que o CDI rendeu 32%, tá bom? Nos últimos 12 meses. Então, peraí, deixa eu voltar para cá para mostrar isso aqui para vocês. Vamos fazer agora um cálculo considerando esse valor aqui da taxa de administração, né? Considerando quanto rendeu essa primeira previdência privada. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, esse aqui é um simulador de investimento. Nesse simulador de investimento, a gente pode colocar o valor inicial do investimento, o quanto a gente vai querer investir mais todos os meses, quanto é os juros daquele investimento, quanto aquele juros equivale ao ano. O que mais tem aqui? Tem o período do investimento, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos simular que aquela pessoa que eu falei tem 30 mil reais, ela colocou 30 mil reais na Previdência, tá certo? Ela não investiu mais, ela pode investir mais ao longo dos meses, mas para facilitar nossa conta aqui, nosso raciocínio, vamos dizer que ela só fez um único investimento de 30 mil, deixou na Previdência privada e nunca mais colocou dinheiro lá. O dinheiro dela rendeu quanto, vocês lembram? 3%.
mas a previdência privada comeu 2,4%. Então o dinheiro dela rendeu ao longo de um ano todo 0,6%. 0,6% vai dar mais ou menos 0,05% ao mês. Então 0,05% ao mês vai dar aproximadamente 0,6% ao ano, que foi o dinheiro o valor que o dinheiro dela cresceu líquido, certo? Depois das taxas. Se esse dinheiro dela rende ao longo de 12 meses, o dinheiro dela, que era 30 mil, virou 30.180. Se ela deixou lá por 24 meses, ou seja, 2 anos, o dinheiro dela de 30 mil virou a R$ 30.362. Se ela deixou lá por 10 anos, 120 meses, o dinheiro dela virou 31.854. Se ela deixou lá por 20 anos, o dinheiro dela virou 33.823. Yuri, e se ela tivesse colocado em outro investimento? Vamos dizer um investimento que rendesse bem mais do que isso. Um investimento, na verdade, que rendesse pelo menos 100% do CDI, né? Que você falou que é um investimento mais seguro, que se ela colocar, enfim, os investimentos mais seguros rendem pelo menos 100% do CDI. Quanto é que o dinheiro dela teria virado nesse período de 20 anos? Vamos lá, primeiro vamos anotar aqui para a gente não esquecer que o dinheiro dela virou. Vou colocar aqui, somente valores. O dinheiro dela virou, para ficar nossa referência aqui, tá certo? Deixa eu botar aqui. Então a gente tem que o dinheiro dela virou isso aqui, depois de colocar nesse investimento aqui da Previdência Privada. Vamos ver quanto é que ele viraria se o investimento rendesse, deixa eu ver aqui, 0,8, 0,9, 0,92, 0,94. Pronto. Se ele rendesse 0,93, certo? Ou seja, se ele rendesse exatamente quanto está rendendo a Selic hoje e mais ou menos quanto está rendendo 100% do CDI. Esse dinheiro teria virado, nesse mesmo período, olhem que absurdo, esse dinheiro teria virado 276 mil reais. Ao invés de 33 mil reais, ela teria 276 mil reais. E aí, vocês estão chocados com esse valor? Alguém está surpreso com esse valor? Oi, Lídia, boa noite. Está ótimo, que bom que está gostando, que bom que está dando para ver. Para aprender. Então, olha essa diferença. Ao invés de 33 mil reais nesse investimento, ela teria 276 mil reais. E como eu falei, Yuri, mas é mais perigoso? Não. O investimento mais seguro do Brasil hoje rende isso aqui. O investimento mais seguro do Brasil rende hoje isso aqui. Ele é mais seguro que a Previdência Privada, Yuri? Ele é mais seguro que a Previdência Privada. Ele rende hoje isso aqui. Tá certo? Quer dizer que ele vai render isso para sempre? Não necessariamente. Mas hoje ele está rendendo mais do que a Previdência Privada. Tá certo? E ao longo dos últimos 5 anos ele rendeu mais do que a Previdência Privada. Não estou dizendo que todas, né? Cada Previdência Privada tem o seu método de cálculo. Mas do que muitas, se não a maioria das Previdências Privadas. Tá certo? Eu digo isso porque esse investimento aqui, ele não tem taxa de administração. Então, enquanto que a Previdência Privada que a gente viu, no exemplo daquela aluna, né? Que estava em... A previdência privada dela estava cobrando 2,4% e de outras pessoas cobram 1, tanto, 2% e tal. Esse aqui não cobra nada, tá certo? É líquido, vai cair na conta da pessoa, né? Então, isso aqui é muito importante, porque no momento que você entende isso, você vê a enorme oportunidade que é você fazer o seu dinheiro render muito mais do que ele renderia nesses investimentos que são bem piores, tá bom? Então, dito isso, vamos voltar para cá, para nossa aula. Então a gente já viu isso aqui, a gente entendeu que realmente esses investimentos são muito piores do que você simplesmente fazer outros investimentos que são até mais seguros, tá certo? Então vamos lá, vamos vir para cá, deixa eu mostrar para aqui. Importante, essa rentabilidade é bruta, sem descontar taxas administrativas e imposto de renda que esses investimentos, como previdência privada e poupança, tem que pagar, tá certo? Eles têm que pagar imposto de renda e tem que pagar, e geralmente pagam, né? Taxas administrativas, tá bom? Yuri, então qual é a mensagem que eu passo aqui para vocês? Que os bancos, eles são empresas que vendem produtos com as melhores margens para eles, não necessariamente as melhores margens para você, tá certo? São produtos que são feitos para serem os melhores para eles, não necessariamente os melhores para você. Tá bom, Yuri, entendi isso aí. Beleza, o banco então não é o melhor local para colocar meu dinheiro, o banco não é o melhor local para investir, tá certo? Isso aí ficou claro para mim. Mas então, aonde é o melhor local para eu colocar meu dinheiro, Yuri? Qual é o melhor investimento que eu posso fazer? E aqui a gente vem para uma coisa chamada trilema dos investimentos. Então, todo investimento tem essas 3 características aqui, ó. Tem característica de liquidez, característica de rentabilidade e característica de segurança. Yuri, o que é liquidez? Liquidez é isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a câmera.
Liquidez é isso aqui, ó. Liquidez é isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é liquidez. Isso aqui é a facilidade de movimentar aquela coisa. Movimentar, nesse caso, o dinheiro. Ah, deixei minha carteira longe, senão eu pegava uma nota de 50 reais para mostrar para vocês que uma nota de 50 reais, por exemplo, dinheiro em espécie, dinheiro na conta corrente, ele é muito líquido. Ele é muito fácil de você transportar, né? Você precisa pagar 50 reais para uma pessoa, você tira a nota, você paga. Você quer fazer uma transferência para alguém de outro lado do Brasil, você faz um Pix e você faz uma transferência para aquela pessoa. Então, isso é liquidez, isso é facilidade de movimentar aquele dinheiro, tá certo? Então, voltando para cá. Então, isso é liquidez. Um imóvel, Yuri, um imóvel tem uma boa liquidez? Não, porque imagina que você tem um apartamento de 200 mil reais e você está precisando de 10 mil reais agora. Você, não sei, seu computador quebrou, seu celular quebrou, você bateu o carro, você vai ter que pagar a manutenção de alguma coisa. Você vai precisar de 10 mil reais agora, nesse momento. O que é que você faz se você não tem dinheiro nenhum no banco e um imóvel parado de 200 mil reais? Você vai fazer o quê? Você vai vender o imóvel para você pegar 10 mil reais para usar amanhã? Dificilmente você vai conseguir vender esse imóvel, porque vai ter burocracia, a pessoa vai ter que olhar o imóvel, você vai ter que botar para vender, vai ter que esperar alguém ligar, a pessoa vai ter que olhar o imóvel, vai ter que vender, combinar o pagamento. Então, é pouco líquido. Imóveis são pouco líquidos. Então, tem investimentos que têm mais liquidez e investimentos que têm menos liquidez. Quando a gente fala de investimentos no banco, por exemplo, né? Enfim, quando a gente fala de investimentos de renda fixa, investimentos onde você está emprestando dinheiro para alguém, para um banco, para o governo, eles têm um certo nível de liquidez que o código é D mais 0, D mais 1, D mais 2. E o que significa, Yuri? D mais 0 significa que você que aquele investimento você pode resgatar a qualquer momento. D mais 1 quer dizer que você pode resgatar depois de um dia. D mais 2 quer dizer que pode resgatar depois de 2 dias úteis. D mais 30 quer dizer que você só pode resgatar daqui a 30 dias. D mais 60 daqui a 60 dias. D mais 90. Então, tem investimentos que têm uma liquidez melhor e outros que têm uma liquidez pior, tá bom? Então, tem esse conceito da liquidez. Rentabilidade, você já com certeza tem a noção do que é. É o quanto o seu dinheiro está rendendo de fato, tá certo? Isso é rentabilidade. E tem o conceito da segurança, que é se aquele investimento é seguro ou se não é. Então, nessas comparações aqui desses investimentos que a gente está falando, a gente já sabe que tem investimentos que rendem mais do que a previdência privada, que rendem mais do que fundos de banco, que rendem mais do que a poupança. Então, eles ganham em rentabilidade, certo? E eles ganham em segurança? Sim, porque ou eles são iguais, são tão seguros quanto investimentos de banco, como a poupança, como a previdência, ou são tão seguros quanto eles, ou mais seguros, como é o caso de investimentos, né, do investimento que é mais seguro do país, tá certo? Então, são investimentos que são tão seguros ou mais seguros do que a previdência privada e fundos de bancos. E tem a questão da liquidez. Olha só, não sei se você tem previdência privada ou se você planeja fazer previdência privada, mas se você já tem, faz um teste. Chega no banco e diz assim, olha, eu queria saber quanto eu tenho de dinheiro na previdência. E eles vão te dizer, você tem 300 mil. E aí você diz, se eu quiser resgatar agora, quanto eu tiro? E eles vão dizer, vai ter taxa de tal coisa, depois taxa disso, taxa daquilo, e você vai tirar 270 mil. Então, isso é um problema. Por quê? Porque mostra que aquele investimento não tem liquidez. Aquele investimento ele é feito para que você só possa usufruir dele no final da vida, quando você realmente se aposentar. E se você quiser tirar antes, você vai ser penalizado ou penalizado, tá certo? Você vai perder dinheiro. Então, eles têm baixa liquidez. Então, ele tem uma liquidez pior, ele tem uma rentabilidade pior, e ele é tão seguro quanto ou mais perigoso do que esses investimentos, né, que a gente vai aprender durante o evento, tá certo? Então, por que você colocaria seu dinheiro nesses locais e não colocaria em outros investimentos que são mais seguros do que ele? Porque simplesmente a gente se acostumou com o banco, né? A gente se acostumou em colocar o nosso dinheiro no banco porque é mais prático pra gente. Assim como o exemplo que eu falei, né? Você quer fazer uma dieta, você não vai no fast food. Você vai no fast food porque ele é mais prático, porque ele é caminho da sua casa, porque ele é caminho do trabalho, porque, enfim, qualquer motivo. Mas você não vai no fast food porque você quer fazer dieta, tá certo? Do mesmo modo, você não vai colocar seu dinheiro no banco porque ele é o melhor local para você investir. Você coloca lá por praticidade, ou por falta de conhecimento, você não sabia que tinha outro, ou porque, não sei, seus pais colocaram lá e você aprendeu que o local certo era colocar no banco, tá bom? Então, isso a gente acabou aprendendo. Yuri, mas se não o banco, aonde, né? Se não o banco, quais são esses investimentos que você está falando? Onde é que eu posso fazer esses investimentos? E olha só, tem uma coisa que eu não sei se todos vocês conhecem, que se chamam corretoras. As corretoras são um intermediário entre vocês e esses locais que vocês podem investir. Então, quando você quer investir, por exemplo, no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, que rende mais do que a poupança, que rende mais do que
a maioria dos fundos de banco, que rendem mais do que a maioria das previdências privadas. Se você quiser fazer esse investimento no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país e que é fácil de você investir, é prático, é simples, é mais fácil do que você abrir conta num banco. Se você já teve que abrir conta num banco, foi pessoalmente num banco para abrir conta, saiba que é mais fácil você abrir conta numa corretora e investir no Tesouro Selic. Você mexe tão fácil quanto você usa o WhatsApp. Yuri, então por que eu não sei usar isso se é mais fácil que eu usar o WhatsApp e eu sei usar o WhatsApp? Porque ninguém nunca te ensinou. Pensa o seguinte, se eu te perguntar agora como é que você faz para ir da sua casa para o trabalho ou da sua casa para o supermercado mais perto de onde você está, você vai saber a resposta. Ah, para o supermercado eu vou aqui reto, pego a terceira esquerda, depois eu ando mais uns 100 metros, depois tal coisa. Você sabe como chegar lá. Mas se eu me teletransportar agora para sua casa e eu tiver que achar o supermercado mais próximo sem celular, eu vou ter dificuldade. Eu vou olhar para a direita, vou olhar para a esquerda, eu pego a esquerda, pego a direita, por onde é que eu ando aqui? A menos que o supermercado seja na frente da sua casa, eu vou ter dificuldade de saber como é que eu acho esse supermercado, tá certo? Mas para você é muito fácil, porque você já conhece, você já foi lá, tá bom? Do mesmo modo, usar o WhatsApp ou comprar online. Se você nunca comprou online, você comprou pela primeira vez durante a pandemia, você deve ter tido alguma dificuldade, alguma insegurança, mas depois que você comprou, você já deve ter comprado umas 5, 6 coisas depois, né? Por quê? Porque era aquele medo, aquela insegurança, aquela falta de conhecimento no começo. Depois que você entendeu como funciona, muito mais prático. Poxa, eu vou ter que bater na loja para comprar um eletrônico, ou eu vou comprar aqui do meu celular, muito mais fácil, prático, chega na minha casa, não é isso? Então, é muito mais fácil, muito mais prático você abrir conta na corretora e você começar a investir e fazer seu dinheiro render muito mais. E olha só, em termos de fazer seu dinheiro render muito mais, vamos voltar aqui para o simulador, porque agora eu quero mostrar outro simulador aqui para vocês, tá certo? Esse daqui, pessoal, é muito importante isso que vocês vão ver agora. Essa aqui é a planilha estimativa de patrimônio futuro, tá certo? Nessa planilha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar atingir algum valor específico. Vamos dizer que a gente quer atingir os nossos primeiros 100 mil reais, tá certo? Então essa planilha vai mostrar pra gente quanto a gente tem que investir, por quanto tempo, até atingir aquele objetivo que a gente quer atingir. Então vamos dizer que você que está assistindo esse vídeo aqui, essa live, você tem 20, botar que você tem 27 anos. 27 anos, você quer atingir 100 mil reais. E hoje você tem 1.000 reais disponíveis para investir, certo? Depois de investir os 1.000 reais, você vai investir mais, vou botar aqui 300 reais. 300 reais por mês, tá bom? Nessa rentabilidade, que é a rentabilidade do Tesouro Selic, e tem investimentos que rendem mais do que ele, inclusive a gente vai falar desses investimentos durante o evento, durante a semana gratuita, né? Investindo com segurança. Vamos dizer que o seu dinheiro está rendendo essa taxa aqui. Você começou a investir depois do terceiro dia, depois da terceira aula da semana gratuita, investindo com segurança, que vai acontecer dia 15, tá certo? Terceira aula dia 15, e você começou a investir. Se você começa a investir 300 reais por mês, vamos dizer que você vai investir mais, você vai investir 500 reais por mês, você vai levar 9 anos até atingir os primeiros 100 mil reais, tá certo? Se você só tem 1.000 reais agora para investir e mais 500 reais para investir todo mês, você vai levar 9 anos para atingir os primeiros. Tá aqui a idade tá aqui o tempo que você vai levar para atingir, ó, quantos anos faltam, a idade que você terá, certo? 36 anos, tá certo? Então, essa é a idade que você vai atingir daqui a 9 anos, os primeiros 100 mil. E quanto tempo você vai levar para atingir os primeiros 200 mil? Quanto tempo vocês acham, hein? Diga aí, coloquem aí no chat do YouTube. Ó, são 9 anos para atingir os primeiros 100 mil. Quanto tempo vocês vão levar para atingir os primeiros 200 mil? Quanto tempo vocês acham que vai ser? Coloca aí no chat. 200 mil. Quanto tempo vocês acham que vai ser? Será que vai ser o dobro? Será que vai ser 18 anos? Será que vai ser só um pouco a mais? Será que vai ser, não sei, mais 7 anos? Vamos ver aqui. Foram apenas mais 5 anos. Você levou 9 anos para atingir os primeiros 100 mil. Com mais 5 anos, você já atinge os primeiros 200 mil, certo? E diga-se de passagem, estou colocando aqui valores que você pode, de repente você consegue investir mais de 500 reais por mês e vai atingir esse valor ainda mais rápido. Para atingir os primeiros 300 mil, você vai levar 17 anos, ou seja, 3 anos a mais. Então, quanto mais você está colocando seu dinheiro para crescer, quanto mais você está investindo, mais rápido você vai atingir aqueles objetivos. Vai demorar mais para você atingir os primeiros 100 mil, mas dos primeiros 100 mil para os 200 mil, vai ser mais rápido que isso. Dos 200 para os 300, vão ser só 3 anos, certo? Foram 9 anos para os primeiros 100 mil e foram 3 anos para o terceiro, né? 100 mil reais que você fez, tá bom? Então isso é importante ter em mente, por quê? Porque quando você está investindo, você quer fazer o seu dinheiro
crescer, você quer aumentar o seu patrimônio, você quer gerar renda extra através dos seus investimentos. E para você fazer isso, a maneira mais o fator mais importante para você vai ser o tempo. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro crescer, maior vai ser o seu patrimônio. E como eu falei, se você está deixando seu dinheiro crescer no local errado, como a previdência privada que tem taxas abusivas, e olha só, é importante dizer, não é toda a previdência privada que é ruim, tá certo? Mas tem algumas, boa parte delas, tem taxas abusivas e rendem muito pouco. Se você tem previdência privada, procure saber quanto ela está rendendo. Se alguém da sua família tem previdência privada, se alguém da sua família tem um fundo usa algum fundo do banco, né? Ou se tem dinheiro na poupança, saiba, seu dinheiro não está rendendo muito, tá bom? Muitas vezes ele perde para a inflação, tá legal? Então, se você está fazendo isso ao longo dos anos, você provavelmente vai se decepcionar daqui a 5, 10, 15 anos, quando você viu quanto o seu dinheiro rendeu e quanto ele poderia ter rendido. Como eu mostrei aqui, nesse investimento lá da Previdência Privada, que uma aluna minha tava com dinheiro, ela teria, depois de 20 anos, 33 mil reais se ela não investisse mais todos os meses, né? Tivesse feito um único investimento de 30 mil. Mas se fosse no investimento como o Tesouro Selic, que tivesse rendendo esse valor aqui, né? Se esse valor continuasse ao longo do tempo, ela teria 276 mil reais, tá bom? E a maioria dos analistas defende que o Tesouro Selic vai subir no próximo mês, tá bom? Então esse dinheiro aqui seria ainda maior se ele se mantiver nesse 12,75, que é o que se acredita que vai chegar ao Tesouro Selic.